Qual empresa do setor segurador é melhor? Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro? O que temos que avaliar quando a gente vai escolher uma empresa desse setor? Quais nuances específicas a gente tem que dar mais atenção nesse setor? Eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre seguradoras e a gente vai definir aqui qual delas está em maior oportunidade agora. A gente tem visto que as seguradoras, elas estão mostrando bastante oportunidade ultimamente. A gente viu a BB Seguridade cair 13% nos últimos 6 meses. A Caixa Seguridade caiu 5%. Enquanto isso, a Porto Seguro cresceu inacreditáveis 36% nos últimos 6 meses. Mas só porque está caindo é uma oportunidade? Ou tem algo a mais por trás desse resultado para nos deixar preocupados? Outra coisa, vocês já repararam que as empresas seguradoras, elas têm um PVP muito acima de 1? Por que isso acontece? O preço sobre lucro também sempre fica muito alto comparado com outras empresas. Elas realmente são mais caras? O que tem de diferente nesse setor? O que você precisa entender inicialmente é o seguinte: enquanto outras empresas, indústrias, elas precisam investir muito capital próprio para conseguir crescer, as seguradoras recebem dinheiro antes mesmo de prestar o serviço. É justamente o formato do negócio delas. A gente paga o seguro mensalmente e a seguradora vai acumulando aquele dinheiro. Agora, se um dia você precisar usar o seguro, ela vai ter uma reserva ali de onde tirar o dinheiro para te pagar. Agora, se você nunca precisar usar a seguradora, esse dinheiro ele vai virar lucro. O cliente ele paga o prêmio hoje e o sinistro, se acontecer, ele vai acontecer no futuro. Esse dinheiro adiantado, que a gente chama de float, ele fica ali investido. E se a empresa seguradora souber investir bem esse dinheiro, ela vai ter resultados extraordinários. E é exatamente isso que explica o PVP sempre muito alto, sempre acima de 1, porque elas recebem muito dinheiro em cima de pouco capital. E o PL é a mesma coisa, ele costuma ser alto porque o lucro é muito volátil e cheio de timing, enquanto o preço já embute a média futura e o lucro contratado que ainda vai aparecer. E tem também outros índices das seguradoras que é importante você saber. Eu vou te explicar da forma mais simples possível um termo que vai fazer toda a diferença para você entender como que funciona as seguradoras. E aí você vai conseguir decidir qual das empresas seguradoras faz mais sentido para você. Quando a seguradora é boa, ela sabe exatamente como cobrar os seus clientes. E para isso ela usa um termômetro que chamamos de Combined Ratio, que é a seguinte fórmula: quanto que a seguradora gastou com sinistros, mais despesas da própria empresa, mais uma sobrinha a mais, tudo isso dividido pelo valor que ela recebeu de prêmios. Eu vou fazer uma comparação aqui que você vai entender o que eu tô falando. Vamos supor que você vai fazer um churrasco na sua casa. E aí você combinou com seus amigos que você vai cobrar um valor de cada um. Cada um vai contribuir com R$ 100, vamos supor. Então você comprou tudo do churrasco e fazendo as contas você descobriu que para cada pessoa ali você gastou R$ 96. Então você teve um lucro de 4, afinal você cobrou 100 e cada pessoa ele tá custando 96. Então o Combined Ratio foi de 96%. Agora, se você gastou R$ 100 certinho por pessoa, não sobrou nada. Então o Combined Ratio aí foi de 100%. Agora, se você no final das contas gastou 105 por pessoa, você ficou no prejuízo. O Combined Ratio aí foi de 105%. Então, no caso da seguradora, seria ótimo para ela se elas conseguissem um Combined Ratio aí abaixo do 100%, para ela ter uma sobra e ter mais dinheiro. Esse dinheiro que a seguradora recebe extra, se ela souber investir bem, com eficiência, o resultado financeiro vira uma segunda perna do lucro da empresa. E isso alavanca os resultados e aumenta o retorno sobre o equity. E logo esse fenômeno vai impactar no ROI. Vamos comparar aqui o ROI dessas 3 empresas que eu citei. A BB Seguridade, nos últimos 12 meses, tem um ROI de 84%, enquanto a Caixa Seguridade está entregando 32% de ROI e a Porto Seguro 21%. Mas por que elas têm valores tão diferentes? Dentro de uma seguradora, vai ter áreas ali de maior destaque do que outras. Existem especificidades dentro de cada uma delas. E isso vai impactar diretamente nas despesas, no lucro líquido e, então, no ROI. A BB Seguridade, por exemplo, ela tem seguros em vários setores, sendo os mais relevantes o seguro rural, que tem quase metade, quase 50%, seguros de vida 22% e prestamista de 20%, que é basicamente um seguro que você faz que vai garantir o pagamento de uma dívida caso aconteça alguma coisa com você ou com sua renda. E justamente pela BB Seguridade ter grande parte da sua receita advindo dos seguros rurais, do agro, que atualmente tem sofrido momentos bem ruins, isso está gerando impactos nos resultados dela. Já a Caixa Seguridade, ela anda ali coladinha com a Caixa Econômica Federal, com o banco. E o Banco Caixa é responsável pelos maiores financiamentos imobiliários do país. E aí rola praticamente uma venda casada. A pessoa, quando vai financiar um imóvel pela Caixa, ela é obrigada a fazer um seguro residencial. A pessoa não é obrigada a fazer o seguro com a Caixa Seguridade, ela pode escolher outra seguradora. Mas acaba que rola ali, né, no meio da negociação,
operação você fecha com a Caixa Seguridade mesmo. Para você ter uma ideia, 80% dos acionistas da Caixa Seguridade é a própria Caixa Econômica Federal e os outros 20% somos nós acionistas. E já era de se imaginar, né, que a maior parte da receita da Caixa Seguridade advém do seguro habitacional da Caixa Econômica Federal. E um dos motivos da seguradora Caixa estar descontada nos últimos tempos é justamente a alta da Selic, porque justamente em momentos em que a nossa taxa de juros está muito alta, as pessoas tendem a dar uma segurada nos financiamentos imobiliários. É normal de acontecer, e quando os juros abaixar, normalmente vai voltar o número de financiamentos habitacionais e, logicamente, de seguros também. Mas pode ser que vai demorar mais do que a gente está esperando, tá? Pode ser que a nossa taxa Selic fique aí alta por mais tempo. Já a Porto Seguro, ela se destaca em outras áreas do mercado. Ela domina o segmento de automóveis, tem seguro patrimonial, seguro de vida. E analisando os dados aqui divulgados pela Porto Seguro, a gente vê que o seguro de veículos é o que mais tem sinistralidade em termos percentuais, 58%. É um tipo de seguro que as pessoas recorrem muito mais ao sinistro do que o seguro de vida, por exemplo. E isso explica por que o ROI da Porto Seguro é mais baixo do que da BB Seguridade e da Caixa Seguridade. Porque a Porto Seguro está em um nicho em que o custo é maior e logo o seu lucro vai ser menor e a margem também. Agora, para nós investidores, a gente está interessado no quê? Nos dividendos. Vamos ver aqui qual delas está entregando mais dividendos. A BB Seguridade, ela tem um payout bem flexível no passar dos anos. No primeiro trimestre desse ano, ela distribuiu 86% para os acionistas. Já a Caixa Seguridade tem sido mais constante no payout. A gente vê aqui que ela entrega por volta de 90%. Já a Porto Seguro, ela tem um payout menor, cerca de 40%, 50%. E esse payout nada mais é do que o percentual do lucro que a empresa vai distribuir para os acionistas. E o que a gente faz com esse número? A gente vai calcular quanto que cada uma dessas empresas aqui paga de dividendos. A gente não vai usar os dados que a gente já vê aí pronto nos sites, tá? A gente vai calcular aqui qual que é o dividend yield de cada uma das seguradoras. Porque nesses sites, eles já costumam fazer uma média aí dos últimos 12 meses. A gente não quer saber só o que foi no passado, a gente quer saber quanto que a gente vai receber no futuro, daqui pra frente. E aí você consegue decidir melhor, com maior clareza, qual dessas empresas faz mais sentido para você. Então a gente vai lá nos relatórios gerenciais, deixa de preguiça, tá? A gente vai achar o lucro recorrente do segundo trimestre desse ano e o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 4. Por que por 4? Porque a gente tem um resultado do último trimestre. O ano tem 4 trimestres, porque a gente espera que a empresa vai entregar ou isso do último trimestre ou mais. Então isso aqui é o mínimo que a gente espera que ela entregue, né? O lucro de hoje é o novo mínimo. Depois de fazer essa conta, a gente vai multiplicar pelo payout que a gente acabou de descobrir de cada empresa. E depois nós vamos dividir pelo preço que cada ação custa hoje. Então a Caixa Seguridade, ela atingiu 1,028 bilhão no segundo trimestre de 2025. A gente vai multiplicar esse valor por 4. Encontramos aí 4,1 bilhões e vamos multiplicar pelo payout dela 90%. Então a gente chegou aí em 3,7 bilhões de reais que ela vai distribuir aí nas 3 bilhões de cotas da ação dela, tá? Então temos que cada ação dela ela vai distribuir 1,2 reais. Então se a ação ela tá custando hoje 14,39 reais, temos um dividend yield de 8,57%. BB Seguridade, ela conseguiu aí 2,2 bilhões no segundo trimestre desse ano. Multiplicando por 4, temos 8,96 bilhões e vamos multiplicar pelo payout de 86%. Chegamos no valor de 7,7 bilhões. Dividido pela quantidade de ações que ela tem, 1,9 bilhões, a gente chega aqui no valor de 3,96 reais por ação. Então, o dividend yield aí é de 12,42%. Já a Porto Seguro, ela tem aí divulgado 878 milhões no segundo trimestre de 2025. Multiplicamos por 4 e multiplicamos pelo payout de 50%. Chegamos ao valor de 1,75 bilhão e temos aí distribuídos 643 milhões de ações. Logo, ela vai distribuir 2,7 reais por ação, o dividend yield é de 5,27%. Então, quando a gente pensa em dividendos, a BB Seguridade, ela entrega aí um dividend yield muito maior. Agora, vamos ver a recorrência desses pagamentos, porque assim, se você está escolhendo qual delas você vai investir agora, você ainda não tem nenhuma seguradora na sua carteira, você quer decidir qual que você vai investir agora. O tempo, o momento em que elas vão entregar esses dividendos, talvez faça esse desempate aí, você consiga definir qual que você vai investir agora. Então, o último pagamento da BB Seguridade esse ano foi agora em agosto, então só teremos dividendos novamente em janeiro. Se você for comprar agora, vai ter que esperar aí uns bons meses para ver os primeiros dividendos, só em janeiro. Já a Caixa Seguridade, ela pagou dividendos
dividendos em agosto, mas ainda vai pagar em novembro e depois em janeiro também. Já a Porto Seguro, em contraponto, ela tem uma frequência maior de pagamentos. Vocês podem ver aí que ela vai pagar em outubro, novembro, dezembro. E aí fica aquela pergunta: eu só posso escolher uma? Então, como elas atuam em setores muito diferentes, elas estão ali em mercados diferentes, elas não são concorrentes diretamente. Eu acho que pode ser válido sim você ter as duas aí das três. Eu, por exemplo, tenho BB Seguridade e tenho Caixa Seguridade também na minha carteira. Eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para vocês sobre o setor de seguradoras e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também se você gostou do vídeo, se o vídeo foi útil para você e eu vejo vocês aqui no canal no próximo vídeo. Tchauzinho!